nós vamos voltar a reunir a família no domingo. E nós vamos fazer um churrasquinho. E nós vamos comer uma fatia de picanha com uma gordurinha passada na farinha e tomar uma porra de uma cerveja gelada. Neste país, a gente vai fazer com que o povo possa voltar a comer a tal da picanha que tinha desaparecido. Notícia quente aqui, gente, breaking news, porque o dólar ultrapassou R$6 pela primeira vez na história. A inflação dos alimentos tem pesado no bolso e a gente tem noticiado isso já há algum tempo. O tamanho do impacto varia entre as capitais e todo mundo quer saber o seguinte: quando os preços vão parar de subir? Com a alta taxa de desaprovação do governo federal, o governo Lula herdou um cenário econômico complicado. Mas, ao invés de adotar medidas mais rígidas de controle, optou para aumentar despesas. Programas sociais ampliados, reajustes salariais, novas obras e projetos ambiciosos entraram na conta do governo antes mesmo de garantir que havia dinheiro suficiente para poder bancar tudo isso. O resultado, um déficit fiscal alarmante. Só em 2024, o rombo nas contas públicas já ultrapassava 230 bilhões de reais. Um valor que assusta o mercado e acende todos os alertas de risco fiscal. E o mais grave, não é apenas uma questão de números, é uma questão de credibilidade. E em apenas 2 anos de mandato, de 2023 e 2024, R$5 trilhões em dívidas. A dívida pública brasileira cresceu em novembro, chegou a 5.870 bilhões de reais. O aumento foi de 1,6% em relação a outubro. A dívida pública federal aumenta quando o governo gasta mais do que arrecada com impostos e contribuições. Cada vez que o governo sinaliza aumento de gastos sem apresentar fontes seguras de financiamento, os investidores tiram dinheiro do Brasil, o dólar sobe e a inflação é pressionada. Boa parte desse rombo vem de despesas que cresceram sem planejamento adequado. O aumento de ministérios, a distribuição de cargos para agradar a base aliada e os gastos com emendas parlamentares criaram uma conta pesada demais. Ao mesmo tempo, o governo enfrenta dificuldades para aprovar uma reforma tributária eficiente ou cortar privilégios. Luiz Inácio Lula da Silva, por anos, foi sinônimo de carisma popular e conexão direta com o povo. A sua habilidade de comunicação e imagem de pai dos pobres garantiram alto índice de aprovação em seus 2 primeiros mandatos. Mas, no terceiro governo, essa relação começou a desgastar, e rápido. Mas a realidade é bem diferente. O presidente que em 2022 prometia picanha no prato do trabalhador, hoje entrega a picanha mais cara dos últimos 15 anos. E sem falar entre outros alimentos que iriam pesar no bolso do brasileiro. Aquele que prometia gasolina abaixo dos R$3, agora vemos os combustíveis se aproximar R$7 em vários estados. E a lista segue. Parece que, enfim, o povo começou a acordar. E ainda, e sem falar no vídeo que parou o país e obrigou o governo a voltar atrás. O vídeo do Pix. O governo quer saber como você ganha 5 mil e paga 10 mil de cartão, mas não quer saber como uma pessoa que ganha um salário mínimo faz para sobreviver pagando luz, moradia, educação, compra do mês e gasto. Só vai monitorar seus gastos com cartão de crédito e Pix, que movimentam acima de 5 mil reais para pessoas físicas e 15 mil para empresas. Isso todo mundo já sabe. E não, o Pix não será taxado. Mas é bom lembrar que a comprinha da China não seria taxada, foi. Não ia ter sigilo, mas teve. Você ia ser isento do imposto de renda, não vai mais. Ia ter picanha, não teve. O Pix não será taxado, mas não duvido que possa ser. A queda na popularidade de Lula não é apenas uma oscilação passageira, mas o reflexo de um governo que enfrenta uma crise de identidade. Preso entre a nostalgia do passado, que um dia, há anos, era tudo bom e barato, e a dureza do presente, Lula 3 caminha para um terreno perigoso, onde a perda de apoio popular parece acelerar ainda mais a paralisia política e econômica. Se tem um tema que virou símbolo de tensão entre o governo Lula e o mercado financeiro, é a taxa de juros. Desde o início do mandato, Lula deixou bem claro que o seu descontentamento com os juros altos, batendo de frente com o Banco Central e o presidente da instituição, Roberto Campos Neto. Mas antes de entender esse embate, é importante explicar o contexto. Por que os juros são tão altos?
O Brasil tem um histórico de descontrole fiscal, inflação alta e instabilidade política. Esse conjunto de fatores fez com que o Banco Central mantenha os juros elevados como uma forma de segurar a inflação e atrair investimentos para poder financiar a dívida pública. No começo de 2025, a taxa Selic ainda está em torno de 13,25%, uma das mais altas do mundo. Para se ter uma ideia do tamanho da mudança, no governo anterior de Jair Bolsonaro, a taxa de juros girava em torno de 6,25%, ou seja, o salto foi gigantesco. E essa diferença escancarada de forma clara o contraste entre as duas políticas econômicas dos dois governos. Juros tão elevados encarecem o crédito, dificultam investimentos produtivos e travam o crescimento da economia. Durante a campanha eleitoral, Lula criticou duramente os níveis de taxa de juros, alegando que elas sufocam a economia real e prejudicam empresas e famílias que dependem de crédito. Mas, ao invés de buscar um diálogo e apresentar um plano fiscal sólido que ajudasse a derrubar naturalmente os juros, o governo adotou uma postura de conflito direto com o Banco Central. E os investidores passaram a enxergar o Brasil como um país onde a política econômica é guiada por pressões políticas e não por critérios técnicos. O governo Lula enfrenta uma contradição perigosa. Por um lado, tenta vender a narrativa de que a economia está crescendo, com o BIP avançando cerca de 3% em 2023. Mas, por outro lado, os gastos públicos continuam em ritmo acelerado, muito acima da capacidade de arrecadação do Estado. E o mais grave é que o próprio governo sabe muito bem disso. Esse crescimento de 3% é real, mas é frágil. Grande parte desse resultado veio de fatores pontuais, como a super safra do agronegócio e algumas recuperações pós-pandemia. Mas nos bastidores, técnicos do próprio governo e analistas de mercado já alertam: esse fôlego não vai durar muito tempo. Com juros elevados, créditos travados e descontrole fiscal, a tendência é de desaceleração já nos próximos trimestres. Esse roteiro não é novidade para quem acompanhou o desfecho final do governo Dilma Rousseff. Na época, também havia indicadores positivos em seu primeiro momento. Não é à toa que ela foi reeleita. Uma sensação de que o crescimento estava garantido, mas nos bastidores a conta ia ficando insustentável. Quando a confiança do mercado evaporou e a capacidade de investimentos do Estado se esgotou, a bomba explodiu, levando o Brasil à pior recessão da sua história recente e culminando no impeachment. Hoje o governo Lula caminha na mesma trilha. O excesso de gastos, a falta de ajuste fiscal e real e a crença do crescimento do PIB resolverá tudo e cria uma verdadeira bomba relógio econômica. A diferença é que agora a população está mais atenta, o mercado é menos tolerante e o ambiente político muito mais fragmentado. O tempo está correndo e, assim como ocorreu com Dilma Rousseff, a tempestade pode chegar a qualquer momento. E sim, ela vai chegar. Agora, precisamos ter paciência para saber em qual governo vai explodir, se ainda é no de Lula ou pelo próximo presidente. O fantasma do impeachment. O Brasil já mostrou que não tem medo de derrubar presidentes, e Lula sabe muito bem disso. Foi assim com Collor e foi assim com Dilma. E agora, os mesmos ingredientes que derrubaram sua assessora estão voltando à mesa. Descontrole fiscal, insatisfação popular e perda de credibilidade junto ao mercado. O mesmo Lula que prometeu o céu, entregou o inferno. Será seu legado para sempre, até o fim de sua vida. Ser lembrado não como o salvador dos pobres, mas como um homem que iludiu o país inteiro e pela terceira vez conduziu o Brasil ao caos. Se o governo continuar gastando sem limite, recuando diante de qualquer pressão e assistindo sua popularidade derreter mês por mês, o impeachment deixa de ser uma possibilidade distante e passa a se tornar uma carta real no jogo político. A pergunta que fica: o que será que vem por aí? Um governo que reconhece seus erros e tenta, mesmo tardiamente, mudar de rumo? Ou um governo que insiste no mesmo caminho e arrasta consigo não só o Lula, mas todo o Partido dos Trabalhadores para o colapso político? Bom, a resposta não está inscrita, mas se o passado serviu de lição,
Lula pode muito bem ser o próximo a cair. E com ele, o PT pode finalmente encontrar o seu ponto final. E no final das contas, não é a direita e nem a esquerda. Não é o Lula ou o Bolsonaro. O que muda esse país somos nós. Porque somos nós que decidimos se o Brasil vai parar de vez ou se vai finalmente ir para o futuro. Que Deus abençoe todos vocês.